começar esse vídeo mostrando o Felipe Melo falando aqui. Gol do Vitória, faz a falta. Gol do Vitória. O Lucas Braga passou no meio de 3, levanta ele, joga ele pra fora. Jogo controlado do Fluminense, Tá vendo aí, ó? Isso aí foi um vídeo que o Felipe Melo postou nas suas redes sociais logo depois do Fluminense perder dentro do Maracanã, né? Porque assim, eu não vou chamar nem esse empate de empate, é perca. Perdeu 2 pontos o Fluminense. E são pontos que não podem ser perdidos. Cara, a torcida do Fluminense precisa entender uma coisa, e o elenco do Fluminense principalmente. O Fluminense não tem um elenco igual ao do Palmeiras, igual ao do Flamengo. Não tem esse elenco. O Fluminense pode ser campeão do Brasileirão, por exemplo? Pode. Mas é quase impossível o Fluminense ser campeão por causa do seu elenco. Para você ser campeão brasileiro, você tem que ter um elenco muito bom. Tem que ter quase 3 times. Então você vai perder jogadores, vai ter jogador suspenso, vai ter jogador machucado até o final da temporada. Então você precisa ter elenco. Dá pra ser campeão? Dá. O time do Fluminense não é um time ruim. É um time que dá pra ser competitivo. É um time que pode bater de frente com o Palmeiras tranquilamente. É um time que pode bater de frente com o Flamengo. Mas a gente é um elenco ilimitado. A gente não tem nenhum reserva, pra você ter ideia. A gente não tem um reserva pro Ganso. Se o Ganso não jogar, o Fluminense fica perdido. É outro time. O Fluminense... Não é a mesma coisa, gente. A gente sabe disso. O Fluminense funciona melhor com o Paulo Henrique Ganso. E se ele sair, não tem outro. Tem um Lescano, tem não sei quem. Não sei. O cara não joga, irmão. O cara não joga. A questão toda é... Esses pontos dentro de casa, principalmente contra a Vitória, sabe assim, o Vitória é um time, o Vitória não é um time ruim. Agora, isso aqui, você com o jogo na mão, o jogo tava na mão do Fluminense. O Fluminense poderia ter feito uns 3-0 no Vitória. 3-0 não fez por capricho, por capricho demais, sabe? Isso aqui não pode acontecer. Cara, 3 jogadores, eu não sei exatamente quem, não sei se é o Germancano que tá aqui, a imagem não dá pra ver direito, eu não lembro. Mas são 3 jogadores, eu sei que o Thiago Santos, o lobisomem, né, a torcida chama ele desse nome, passou aqui igual um boi voado aqui, tomou uma caneta, que é engraçado, né, na hora de fazer a falta ele não faz, ele quer fazer a falta dentro da área, pra fazer o pênalti. Ele gosta disso, de fazer pênalti. Assim, cara, eu já dei a minha opinião sobre o Thiago Santos. Thiago Santos, a minha opinião é a mesma de Manuel, na época do David Braz. Cara, são zagueiros que não dá, cara. Não dá. Se você quer ter um elenco técnico, um elenco de qualidade, não tem como você manter jogadores assim no elenco. É muito abaixo. O Thiago Santos é muito abaixo tecnicamente. Ele é rápido, ele é raçudo. Ele é rápido, raçudo, né? Só que, tecnicamente, ele é muito pobre, tecnicamente. De 0 a 10, ele é 1. O que tem de técnica dele é que ele pelo menos consegue dar um passe. E às vezes errado. Assim, não existe você tá com 3 volantes. 3 volantes na partida. O Renato, ele bota 3 volantes, não foi pra recuar o time, foi pra dar mais consistência ali no meio. Até porque os nossos volantes, o Bernal, por exemplo, o Martinelli, são volantes ofensivos também. Sabe, ele não botou 3 zagueiros. Aí você chama o time adversário, ele botou 3 volantes. Pra dar uma consistência, a gente conseguir garantir os 3 pontos que já estavam na nossa mão. Os 3 pontos já estavam na nossa mão. E aí, não teve um jogador com a capacidade de fazer uma falta. Não teve um jogador com a coragem de fazer uma falta. Uma falta tática, gente. Falta tática. Os caras não são idiotas, não são burros. Eles sabem o que é uma falta tática. Eles não fizeram por quê? Por displicência. Sabe? Burrice. Eu vou chamar assim, burrice. Porque não é possível. Não é possível que o elenco não tenha aprendido o que aconteceu ano passado. Ano passado a gente tomou diversas viradas dentro do Maracanã, sim, e empates também, inclusive com a própria Vitória. O jogo na nossa mão, com o Atlético Goianiense, aconteceu também. No último minuto, o Fluminense ia lá e tomava um gol. No último minuto. Eu vi várias vezes acontecer no Maracanã, dentro do estádio. Inclusive contra o Vitória mesmo. Cara, assim, eu fui embora. Eu fui embora porque o clima tava muito pesado na arquibancada. E aí eu comecei a receber alguns torcedores, né, falando algumas besteiras pra mim e tal, porque o cara sai nervoso, sai puto do estádio. Ele não tem quem reclamar, ele não tem acesso ao técnico, não tem acesso ao jogador, não tem acesso a presidente. Aí ele vai reclamar com quem? Com o criador de conteúdo lá, o jornalista que tá passando na hora, né, o criador, o influenciador. Aí ele quer descontar a raiva dele no cara. Entende? Aí eu já saí do estádio puto da vida, assim, foi um dos jogos que eu mais fiquei nervoso na minha vida. Porque não é possível.
Não foi só uma vez que aconteceu. Ah, pô, a gente tomou um gol no finalzinho, beleza. Pra um time fraco. A gente tomou vários gols de time fracos. Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, assim. E agora a gente acontece de novo. Um déjà vu, uma lembrança horrível. Não é possível que esse elenco não tenha aprendido essa merda, porra. De novo. Estão passando por isso de novo. Dentro do Maracanã, diante da torcida, tomando um gol no finalzinho pra um time fraco. Fraco. Porque assim, o jogo estava na mão do Fluminense. Eu repito, o Vitória é um time arrumado. Não chega nem aos pés do elenco do Fluminense. É um time arrumado. E dentro do jogo, dos 90 minutos, estava muito abaixo do Fluminense. Muito abaixo. Muito mais fraco do que o Fluminense. O Fluminense finalizou mais, teve mais posse de bola, teve o controle do jogo. E o Fluminense, mais uma vez, dá o resultado, dá os pontos de presente. Assim, joga fora os pontos. Uma rodada onde o Flamengo empata, que aparentemente, a princípio, é o nosso adversário no Brasileirão, né? O Fluminense está em terceiro. É Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Um jogo que o Fluminense precisava vencer, era obrigatório, não consegue vencer. Agora, beleza, né? Teve algumas coisas que influenciaram no resultado. Tirando a primeira coisa, pra mim, mais grave, foi a burrice de não terem feito a falta no jogador do Vitória. Primeira coisa, assim, a burrice extrema foi essa. Segunda, pra mim, que mais pesou, tá? Foi exatamente esse lance aqui. O que mais pesou pra mim, em segundo lugar, foi isso aqui. O Fluminense não ganhar esses 3 pontos. Irmão, não tem como. Como que o cara me perde um gol desse? Olha só. O Canóbio recebe sozinho. Ele poderia dominar, poderia chutar de trivela, de esquerda, de direita, de joelho, de coxa, de barriga, fazer um gol de barriga em homenagem ao Renato. Qualquer coisa ele poderia ter feito aqui. Ele foi chutar, ele perde a bola. Isso aqui não existe, pô. Na moral, se eu sou o Renato Gaúcho, o treino de hoje, eu pego um auxiliar do Renato lá e falo assim, ó, pega esse rapaz aqui, leva lá pro campo lá separado e fica cruzando bola pra ele o treino inteiro, pra ele aprender a finalizar. A chapa pra ele nunca mais na carreira dele perder um gol desse. Ah, o Carlos, o cara pode perder um gol, a fatalidade acontece. Mas, porra, não nessa situação, gente. O Fluminense estava em casa, precisavam vencer. O Canóbio não estava pressionado, porque, nossa, a gente tá perdendo, tem ganho. Não, tava tranquilo. A gente tava ganhando de 1-0. O jogo tava na nossa mão. Era só ele dominar. Não, ele não fez nada disso. Ele ficou chutar de primeira e errou. Então, assim, a gente perdeu uma grande chance. Uma grande oportunidade, sabe? Isso, eu tô falando aqui pra vocês primeiro, os erros estavam no nosso controle de acertar. E a gente não acertou. Primeiro, a falta. Na verdade, o primeiro foi o lance do Canóbio, né? Mas eu inverti as ordens. Mas é a mesma coisa, né? O Canóbio perder esse gol e a gente não fazer falta, sabe? São 2 lances que estavam no nosso controle que a gente deu mole. A gente deu mole, a gente cabaçou. O Fluminense foi cabaço de não ter matado o jogo na hora que tinha que matar e não ter feito a falta na hora que tinha que fazer. Agora, claro, existe, infelizmente, motivos externos. Que foi esse pênalti não dado em cima do João Ares. Né? Esse árbitrozinho aqui, ó, esse tal de Matheus, adora prejudicar o Fluminense. É o terceiro jogo seguido que ele apita o Fluminense, ele prejudica o Fluminense. Então, assim, infelizmente, a gente, além de contar com as nossas burrices, a gente tem que contar com a incapacidade da arbitragem também. É por isso que a gente não pode perder gol. É por isso que a gente não pode deixar de matar uma jogada quando tem que matar. Porque se você ficar contando com pênaltizinho de árbitro da arbitragem brasileira, o Fluminense tá, ó... Todas as vezes que a gente for contar com a arbitragem, a gente vai se ferrar, porque não vai dar, irmão. Não vai dar. Eu tenho certeza absoluta, e você também que tá assistindo esse vídeo tem certeza, que se fosse o Palmeiras ou se fosse o Flamengo nesse lance aqui, se o Aras estivesse vestindo a camisa do Flamengo ou do Palmeiras, seria pênalti. Na hora, esse árbitro,zinho aqui ia ficar com... Na mão e ia dar o pênalti. Por quê? Existe sim isso. Existe. O Flamengo é beneficiado mais do que os outros. O Palmeiras, então, nem se fala. Depende da cor da camisa, né? Depende da cor da camisa. A arbitragem tendenciosa. E agora o Fluminense, mais uma vez, é prejudicado pela nossa burrice própria e também pela arbitragem, infelizmente, aqui no Brasil. Talvez esse pênalti poderia ter deixado o Fluminense 2-1 no final do jogo e a gente ganharia os 3 pontos, que era essencial, sabe? Assim, cara, eu fico puto da vida, porque era um jogo pra você aproximar mais o torcedor. Gente, um domingo de Páscoa,
um monte de gente viajando. O estádio tava com, cara, 30 mil pessoas. Uma chuva no domingo, sabe? E assim, o pessoal trabalha na segunda. Muita gente, apesar que hoje é feriado, segunda-feira é feriado, mas muita gente viajou, sabe? A cidade tava vazia, entre aspas. E mesmo assim a torcida compareceu. Era o jogo da confirmação, o jogo pra você decretar, ó, é isso, a gente vai brigar na cabeça, a gente vai brigar por título, sabe? Ganhamos dentro de casa, a torcida ia ficar mais animada no próximo jogo, ia ter mais de 40 mil pessoas no estádio, e assim você só vai crescendo, sabe? Você vai trazendo o torcedor pro seu lado, o clima vai se criando, e o time campeão ele vai se criando, vai se formando. Agora, você brocha o torcedor tá no estádio, cantando, animado, aí você, porra, toma um gol do Vitória no último minuto, um gol que deveria ser evitado, que poderia ser evitado facilmente. Aí você brocha o torcedor. No próximo jogo, pode ter certeza que a animação não vai ser a mesma, sabe? Então assim, é complicado. Não é terra arrasada, nossa, acabou, arrebentou tudo. Não, mas é um erro grave que a gente não pode mais repetir. Se a gente quer ser um time campeão de alguma coisa esse ano, a gente não pode repetir erros como o que aconteceu agora. Como o Felipe Melo falou no começo do vídeo. O cara passou, irmão, tá com o jogo controlado, o jogo tá na mão, o resultado é nosso. Levanta o cara, né? Isso aqui é um sensor, toda hora aperta isso aqui. Existe um sensor aqui, ó. Se eu passar o dedo, ele desliga o microfone. Mas é isso, galera. Coloca nos comentários o que você achou desse vídeo. O que você achou dos lances, né? Que o Canóbio perdeu, da falta que deveria acontecer, do pênalti, se você acha que foi pênalti ou não foi. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aquele like e ativa as notificações pra você não perder nenhuma notícia do nosso Flusão. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.